Estamos de volta com o Direto do Plenário. Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, início da segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Reabertos os trabalhos. Passo a palavra para o voto do ministro Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi também com grande interesse e proveito as sustentações que foram feitas da tribuna pelos ilustres advogados, tanto privados, doutor André Andrade, doutor Fábio Andrade, quanto pela extremamente qualificada representação da Fazenda Pública, da Fazenda Nacional. Gostaria de dizer, logo num primeiro momento, que o fato de haver uma grave crise fiscal no país não me é indiferente, mas também não é decisivo para nenhuma das opções que devo fazer quando se trate de definir o que é certo ou errado, o que é justo e injusto, o que é legítimo ou ilegítimo. E tenho decidido assim, neste plenário, por mais de uma vez, na questão da desaposentação, como se lembrarão, eu votei pela possibilidade de desaposentação apenas propondo uma fórmula que levasse em conta o que foi sacado do sistema daquilo que se contribuiu a mais para o sistema. E também no caso de contribuição previdenciária, eu votei no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verbas que não são incorporadas aos proventos, para que alguém não seja tributado sem a possibilidade de ter um benefício futuro em relação àquela incidência. Portanto, por convicção antiga, eu não produziria, por temor ao horror econômico, o horror jurídico. De modo que aqui a gente tem que avaliar o que é certo e o que é errado, sem ser indiferente às questões fiscais, mas sem permitir que elas interfiram na definição do que é certo e errado, quando esse não seja o caso. A segunda observação que considero importante, eu acho, em linhas gerais, que a jurisprudência, a observância dos precedentes constitui um valor em si, independentemente do mérito intrínseco dos precedentes. Porém, e por evidente, mesmo nos países que adotam a fórmula dos stare decisis, eventualmente se muda a linha de entendimento. Mas aqui no caso específico, presidente, nós estamos decidindo essa matéria em repercussão geral pela primeira vez. E, portanto, uma vez decidida em repercussão geral, prevaleça ou não prevaleça a convicção que eu vou aqui expressar, eu me curvarei à decisão que o plenário tomar. Portanto, em algum momento, os conflitos se pacificam e é preciso que todos se submetam à vontade colegiadamente manifestada. De modo que eu considero que ainda não há um precedente firme a este respeito. Há um caso concreto julgado em outra composição, mas acho que a partir de hoje, com a decisão em repercussão geral, haverá sim um precedente que, a meu ver, será vinculante e que deverá ser seguido por todos. Penso que essas observações, presidente, são importantes na medida em que eu passo a enunciar o meu voto. E, na verdade, eu vou juntar um voto de alguma quantidade de páginas, de 18 páginas, mas eu vou me limitar, presidente, a ler a minha ementa, os itens da minha ementa, com alguns breves comentários que me parecem pertinentes. A minha proposição número 1 da ementa que estou trazendo é o seguinte: a Constituição de 1988 apresenta a previsão expressa das bases de cálculo das contribuições para a Seguridade Social. Há um longo elenco. E uma dessas bases de cálculo é o faturamento, como está no artigo 195. Diante disso, esta Corte interpretou o conceito de faturamento, num primeiro momento, com base na legislação tributária infraconstitucional. A
após a emenda constitucional número 20, tornou-se imperativa nova análise do tema, na qual se concluiu que o Constituinte pretendeu intencionalmente ampliar as materialidades econômicas tributáveis para fazer incidir as contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas empresas. Portanto, houve aqui uma evolução legislativa. Primeiro, o Decreto-Lei 2.397, de 87, que trazia um conceito de receita bruta. Depois, vem a Lei Complementar 70, de 91, que reproduz essencialmente esse mesmo conceito. Depois vem a Lei 9.718, de 98, que amplia o sentido de receita bruta em sentido divergente àquele que tinha sido esposado pela jurisprudência do Supremo, para entender que ela era constituída não apenas pelas receitas decorrentes da atividade fim da empresa, mas toda e qualquer receita passavam a funcionar como base de cálculo. Este entendimento alargado veio a ser chancelado pela emenda constitucional número 20, mas sendo que o Supremo deixou claro que este enlargamento da base de cálculo não poderia ser constitucionalizado supervenientemente. Portanto, ele poderia viger a partir da emenda 20, mas não se validava o que havia sido praticado para trás. Eu não sei se por algum desígnio ou por fatalidade, a verdade é que nem a legislação nem a emenda tentaram tornar a nossa vida mais fácil. Primeiro porque a legislação fala em receita bruta, a Constituição falava em faturamento, e vem a emenda 20 e acrescenta ao lado do faturamento a receita. Portanto, você tem receita bruta na legislação, faturamento na Constituição, com o acréscimo da emenda 20, que fala em receita. Sendo que, já existindo a controvérsia, porque a controvérsia é anterior à Constituição de 88, sobre tributo integrar ou não a base de cálculo, sobre o ICMS integrar ou não a base de cálculo do PIS/COFINS, nenhuma dessas normas resolveu de maneira expressa este problema que, de certa forma, atormenta a jurisprudência de longa data. Portanto, a evolução normativa não contribuiu, eu diria, para abreviar o problema, nem reduzir a sua intensidade. Portanto, eu diria esse é o quadro normativo. Aí vem a decisão do Supremo no recurso extraordinário 240, eu ouvi tantas vezes que devia ter decorado, mas 240.785. E nesta decisão prevaleceu o entendimento de que o ICMS não deve compor a base de cálculo da COFINS pelos seguintes argumentos principais. O primeiro, tributos não devem integrar a base de cálculo de outros tributos. E segundo, a base de cálculo da COFINS, constitucionalmente prevista, não comporta a inclusão de receita de terceiros, como é o caso do ICMS de competência dos estados. Preciso dizer, quando eu entrei no tribunal, eu ainda assisti o final desse julgamento, mas já não votava, porque o eminente ministro Carlos Aires Brito, que me antecedeu, já havia se pronunciado a respeito. Mas, ao ouvir as conclusões do julgado, elas me pareceram corresponder a um senso comum muito óbvio, de que tributo não deve integrar a base de cálculo de outro tributo e que receita de terceiros não deve integrar a base de cálculo para fins de tributação. Porém, presidente, e aqui já definindo a minha posição, pedindo vênia a Vossa Excelência para desalento dos ilustres advogados, eu devo dizer que, ao estudar a matéria, ao estudar o histórico legislativo e jurisprudencial, e ao olhar o sistema como ele é praticado, me convenci
de que, apesar do senso comum sugerir o contrário, é assim mesmo que tem sido de longa data, e acho que esta mudança produziria um impacto sistêmico que não envolveria apenas a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E aí, ao verificar a jurisprudência, e aqui seguindo no roteiro da minha própria ementa, o Supremo considerou constitucional o ICMS integrar a sua própria base de cálculo. A decisão expressa do Supremo neste sentido. E o Superior Tribunal de Justiça manteve íntegra uma jurisprudência que já vinha desde o tempo do Tribunal Federal de Recursos, e ainda recentemente o STJ, endossando esse entendimento, julgou legítima a inclusão do ISS e do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, sob o argumento de que o conceito de receita e faturamento compreende os tributos que incidem sobre o consumo, uma vez que eles passam a compor o patrimônio do contribuinte, assim como todos os outros custos que compõem os preços das mercadorias. Portanto, a jurisprudência tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes que admitem a inclusão de um determinado tributo na base de cálculo de outro e, às vezes, na base de cálculo de si próprio, numa outra incidência. Minha proposição 5. Os contribuintes defendem que a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS expande o conceito constitucional de faturamento, ferindo, portanto, a capacidade contributiva. Penso que é necessário rememorar que é opção do constituinte originário tributar o faturamento, de modo que eventual ponderação com a capacidade contributiva foi superada pela própria Constituição. Portanto, o Constituinte tem, no artigo 195, um elenco de previsões de base de cálculo, e ele previu o faturamento separadamente de outras bases de cálculo. Poderia ter previsto receita líquida? Poderia. Poderia ter previsto lucro? Poderia, até previu, mas previu o lucro separadamente do faturamento. Portanto, ao tributar faturamento, o constituinte originário, a meu ver, fez uma escolha. E se a escolha do constituinte originário, eu penso que não há sequer como se possa questioná-la. Com a opção constitucional pela tributação do faturamento, torna-se irrelevante se o contribuinte é devedor de instituições financeiras, de empresas de serviços básicos e de seus próprios funcionários. É irrelevante também se a empresa é devedora de tributos. Isso porque todos esses ônus podem ou não ser considerados na composição de seus preços. De um dinheiro que qualquer empresa arrecadou 100. Uma fração desses 100 vai para pagar tributos. Outra fração vai para pagar os empregados. Outra fração vai para pagar os fornecedores. Portanto, se nós formos fatiar a receita bruta ou o faturamento para excluir da incidência tudo aquilo que seja despesa, então estamos tributando lucro. Portanto, não alcanço a razão pela qual se deveria escolher apenas o valor arrecadado a título de tributo, e não o que é arrecadado e que é destinado às obrigações trabalhistas, por exemplo. O que minha proposição E aqui uma outra observação que eu considero importante a propósito desta opção do Constituinte e, subsequentemente, do legislador. Era perfeitamente possível se estabelecer o seguinte: os tributos ficam excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS. Só que a alíquota, em vez de ser
X vai ser X mais 1, em vez de ser 2, vai ser 3, ou vai ser 4. Bom, isso era possível? Acho que sim. Portanto, eu penso, e aqui endossando a posição que eu sei que é esposada pelo eminente ex-secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, acaba sendo apenas uma questão de técnica tributária. Eu posso diminuir a base de cálculo e aumentar a alíquota, ou posso diminuir a alíquota e aumentar a base de cálculo. Portanto, acho que nós estamos no espaço das escolhas legítimas. Minha proposição 7ª, presidente, o que o recorrente pretende fazer crer é que ele atua como mero arrecadador e repassador do ICMS ao Estado, o que, a meu ver, não é o caso, pois o ICMS não é retido na fonte. Mas pior ainda, mesmo quando o tributo é retido na fonte, ele é base de cálculo da tributação. Quando alguém declara na sua declaração anual do imposto de renda uma determinada receita, se alguém recebeu 100, alguém recebeu um precatório, para dar um exemplo, recebeu 100 depositado na sua conta e 25 ficaram retidos a título de imposto de renda na fonte. Hipótese real e corriqueira. Então o sujeito recebe um precatório, 100 são transferidos a ele e 25 retidos na fonte. Se ele declarar que recebeu 100 e pagou 25, ele está condenado a cair na malha fina, porque ele tem que declarar 125. Portanto, o imposto de renda incide, no momento que você declara e faz o ajuste anual e vai calcular se há algum valor a mais a pagar, você declara embutido no seu imposto de renda, inclusive o imposto de renda retido na fonte, para fins de incidência de nova tributação eventual. É a mesma hipótese, ou se não é a mesma, pelo menos é muito parecida. A proposição de número 7 é o recorrente, o que eu dizia eu então, a verba, ainda estou na de número 7, portanto, o contribuinte, ele não é um mero arrecadador e repassador do ICMS, porque ele não retém na fonte. A verba transferida pelo consumidor ao estabelecimento contribuinte não é carimbada a título de ICMS. Existem diversas possibilidades para o destino do montante pago pelo consumidor que não envolvem ele ser inteiramente utilizado para quitar o valor de ICMS embutido na mercadoria. Por exemplo, ele pode utilizar este valor para investir no mercado financeiro até que chegue a data do efetivo recolhimento. Ele pode compensar créditos com outras operações do estabelecimento. Ele pode simplesmente descumprir a obrigação tributária e ficar com o dinheiro. Portanto, não é fato que o contribuinte seja um mero repassador desse tributo com todas as vênias. Seguindo, presidente, já caminhando para a minha conclusão, é inegável que, ao se dissecarem os valores recebidos pelo estabelecimento comercial ou pelo prestador de serviços, a fim de excluir partes da receita bruta da tributação, se você for excluir parte da receita bruta da tributação, aproxima-se a base de cálculo da COFINS da contribuição social sobre o lucro líquido ou a do imposto de renda de pessoa jurídica, em que se tributa o lucro. Lucro é que a receita bruta é menos despesa. Faturamento tem que ser outra coisa diferente, porque o Constituinte discriminou lucro e faturamento ao cuidar dessa matéria. A minha nona e penúltima proposição é a seguinte: o conceito constitucional de faturamento é, portanto, aberto e não fere o artigo 195, inciso 1,
letra B da Constituição, o fato de o ICMS compor a base de cálculo do PIS/COFINS. E ainda, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS não viola, que também me parece importante, qualquer direito fundamental do contribuinte. Eu não vejo aqui um direito fundamental em jogo. Quando o constituinte pretendeu excluir um tributo da base de cálculo de outro, ele o fez expressamente, como está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição, onde se lê: não compreenderá em sua base de cálculo, nós estamos no artigo 155, parágrafo 2º, o imposto previsto do inciso 2, que é o ICMS, não compreenderá em sua base de cálculo, diz a Constituição expressamente, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa à produção destinada à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. O constituinte excluiu quando achou que o tributo não pudesse figurar na base de cálculo, e excluiu expressamente. E a própria legislação exclui expressamente também o IPI e o ICMS, substituição tributária, até coerentemente com o que nós decidimos na semana passada, de que a imunidade não se estende ao contribuinte. De fato, ela se circunscreve ao contribuinte de direito. E, por fim, presidente, esta exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ela traz, e a esse ponto eu me referi logo no início, um potencial relevante de desequilíbrio sistêmico, porque, como disse, tradicionalmente, o imposto já figura na base de cálculo, como dei o exemplo do imposto de renda, como funcionava aqui no ICMS, como funciona com o ISS. Só que agora, diante da decisão do Supremo, no recurso extraordinário 240895, os tribunais inferiores e o próprio STJ já estão mudando essa orientação e excluindo da base de cálculo outros tributos, inclusive o ISS. E, portanto, uma decisão como a nossa pode produzir um efeito sistêmico que eu, nesse momento, consideraria imprevisível. Portanto, eu acho que para se considerar inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, nós teríamos que considerar inconstitucionais múltiplas outras incidências em que o que se verifica efetivamente é uma tributação que leva em linha de conta tributos já incorporados a uma determinada base de cálculo, a um determinado valor. É claro que é sempre possível repensar o sistema tributário como um todo. No caso brasileiro, eu até acho que não seria uma má ideia, para, como já disse aqui mais de uma vez, simplificá-lo e diminuir o seu caráter regressivo, porque é um sistema fundado em tributação indireta mais do que em tributação direta de renda, capital e propriedade. O tributo indireto, como IPI e ICMS, todas as pessoas, eu e o meu caseiro, pagamos exatamente o mesmo tributo. E, portanto, ele traz um caráter regressivo e injusto, quando a tributação deveria ser em função da capacidade contributiva, feita por tributação direta de renda e propriedade e capital, como me parece melhor. Mas não é isso que está em discussão aqui, não estamos reformulando o sistema. De modo que eu acho que esta decisão produziria um impacto imprevisível e possivelmente indesejável. De modo que, pedindo todas as vênias à eminente presidente e o seu voto consistente e coerente com o que já havia manifestado e com o que o tribunal já havia decidido, e pedindo vênia aos ilustres advogados que realizaram um trabalho primoroso, tanto
os que estiveram na tribuna, quanto os pareceres que foram trazidos aos autos. Eu estou, presidente, negando provimento ao recurso, na linha que fez o ministro Luiz Edson Fachin, e propondo, em essência, a mesma ideia, apenas verbalizei de uma forma mais sintética a minha proposta de tese, que é a seguinte, presidente: é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto apresentado, como sempre, brilhante. Saúdo os eminentes procuradores, todos com sustentações orais primorosas, que dificultam ainda mais o equacionamento a ser dado ao tema. Eu estava aqui a me lembrar do conselheiro Acácio e vou parodiá-lo dizendo que a solução passa necessariamente pela compreensão que se atribua aos conceitos de receita bruta, receita líquida, né, acréscimos, ou ainda ingressos, não acréscimos, ou ainda faturamento. Com relação a esses conceitos, não existe concordância na doutrina nem na jurisprudência. Pode-se ver a jurisprudência do STJ calcada e já desde o Tribunal Regional, ainda Tribunal Federal de Recursos, numa compreensão que veio, muitos anos depois, a ser afastada de uma ótica constitucional por essa Suprema Corte. Então, louvando a todas as manifestações, e tendo desta feita que me posicionar com relação ao tema, já que quando do julgamento do recurso extraordinário 240.785, invocando a norma regimental, até porque estava fazendo um estudo com relação a processo que dizia sobre o IPI, mas estava querendo melhor refletir sobre a matéria, eu me eximi de votar. E o resultado foi 7-2, no sentido da tese agora reafirmada por Vossa Excelência. Hoje, me posicionando, e eu vou me permitir, senhora Presidente, fazer a leitura do voto que proferi no recurso extraordinário, é o 107 do Rio Grande do Sul, porque ele, curiosamente, foi citado pelas duas correntes. Então, eu vou fazer a leitura exatamente do ponto onde eu me manifesto a respeito para emitir o meu voto. Às tantas, na fundamentação, eu digo: como a emenda constitucional número 20 de 1998, que deu nova redação ao artigo 195, inciso 1 da Lei Maior, passou a ser possível a instituição de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, alternativamente, sobre o faturamento ou a receita, como agora, inclusive, já foi relembrado pelo ministro Luiz Roberto. Conceito este, receita, mais largo, é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do exegeta. Trata-se de um conceito constitucional, na minha visão, cujo conteúdo, em que pese abrangente, é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador e à administração tributária. Cabe ao intérprete da Constituição Federal defini-lo à luz dos usos linguísticos correntes, dos postulados e dos princípios constitucionais tributários, dentre os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva. Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição, não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso, e aí eu cito as leis de regência
que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da CONFINS não cumulativas sobre o total das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculos de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. Trata-se apenas de um ponto de partida. Basta ver os ajustes, adições, deduções e compensações determinados pela legislação tributária. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nessa seara pelos princípios e regras próprios do direito tributário. Como adverte, aí eu cito doutrina. E aí arremato. Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser definida como um ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica definição que Aliomar Balheiro cunhou acerca do conceito de receita pública. E aqui eu transcrevo o magistério de Aliomar Balheiro na linha que Vossa Excelência já fez no brilhante voto que produziu e de uma maneira muito mais completa. E ainda arremato, Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita algo novo que se incorpora a um determinado patrimônio, constituindo um dado positivo para a mutação patrimonial. Nessa linha, senhora presidente, eu entendo, com todo o respeito, e aqui eu estou invocando o parecer do professor Humberto Ávila, né, brilhante, que foi elaborado para este processo, eu estou invocando o filtro constitucional para fazer a leitura da legislação infraconstitucional, inclusive no que diz respeito a esses tributos cobrados por fora, né, e que levam a essa situação, em termos de direito infraconstitucional posto, né, essa distinção entre ICMS e IPI, dois impostos indiretos que estão tendo estão levando a um equacionamento diferente, que eu entendo que não pode prevalecer à luz do texto constitucional com o conteúdo que eu empresto a estes conceitos na linha da jurisprudência que se firmou nessa corte e a qual já aderi no voto que acabei de relembrar. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente, pedindo vênia às compreensões contrárias. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e procuradores presentes. Senhora presidente, primeiramente eu gostaria de fazer um destaque que inúmeras decisões tributárias que eu e o saudoso e querido ministro Teori erigimos no Superior Tribunal de Justiça, elas foram, sob o ângulo constitucional, analisadas de forma diferente, inclusive com a revogação de diversos entendimentos lavrados em recursos repetitivos. Com relação a essa matéria, eu só tive a oportunidade de afetar o recurso repetitivo, que Deus me abençoou com a possibilidade de vir para o Supremo, e eu, então, não votei, apenas afetei o caso. Pois bem, então, de sorte que eu me sinto muito à vontade para decidir à luz da jurisprudência e dos conceitos firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu verifico, em primeiro lugar, senhora presidente, que e afastar, pelo menos para mim, essa nuvem e esse fantasma, que nós aqui não estamos discutindo se é possível incidir tributo sobre tributo na minha ótica. O que nós estamos discutindo aqui é a acepção constitucional do faturamento tal como encartado no artigo 195, inciso 1º. Pois bem, a análise que era feita no Superior Tribunal de Justiça e que é passível de ser
erigido aqui é exatamente uma análise de que o direito tributário, pela sua posição enciclopédica, ele se vale de conceitos de vários ramos do direito. Tanto que há um dispositivo no Código Tributário Nacional que assenta que o direito tributário deverá respeitar todos os conceitos de direito privado e todos os conceitos de direito público. A Constituição Federal, é verdade, ela tem os seus conceitos superpostos que não podem ser ultrapassados pela legislação ordinária. Mas, de toda maneira, deve haver uma questão de fidelidade a esses conceitos, porque direito é lógica jurídica. Então, até em tom de algo coloquial, se nós perguntarmos a um leigo, em tom coloquial, ou mesmo aqueles estudantes da área jurídica, no seu entender, pagar imposto a faturamento é algo que efetivamente conduz a algo ilógico, que foge, inclusive, à lógica do razoável. Nós não estamos discutindo se é possível tributo sobre tributo, porque quando a lei autoriza, isso é possível. Agora, há uma premissa que, no meu modo de ver, acabou conduzindo a um entendimento completamente equivocado. Qual a de que, se a Constituição, se ela não pretende que se exclua de um imposto um determinado fator tributário, se ela pretende que não se exclua do imposto, ela deve dizê-lo textualmente. Isso é verdade, mas isso é uma meia-verdade. Não se pode deduzir disso que, se a Constituição não disser, é possível incluir fatores tributários para incluir na base de cálculo aquilo que não representa o fato gerador do tributo. Então, não é verdade que, porque a Constituição não disse, que se pode dizer, até porque um dos princípios mais importantes do direito tributário é o princípio da legalidade, que é um princípio que, inclusive, aproxima o direito tributário do direito penal. Aliás, toda a teoria geral do direito penal, ela sempre foi aplicada à teoria do direito tributário. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há tributo sem lei anterior que o defina. Então, o fato de a lei, de a Constituição, não se referir à possibilidade de exclusão do ICMS, não significa dizer que ela está autorizando essa exclusão da base de cálculo. Então, essa primeira premissa realmente me conduz a uma exegese do artigo 195, inciso 1º, no que concerne à expressão faturamento. Onde é que eu vou buscar essa expressão faturamento? Eu vou buscar essa expressão faturamento no direito que regula o faturamento das empresas, que é o direito comercial. E o direito comercial, ao regular o faturamento das empresas, ele menciona, como Vossa Excelência citou no seu voto, fazendo remissão ao ministro César Peluso, o artigo da Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, que prevê a exclusão de impostos para se entrever faturamento. E digamos assim, essa recepção pelo direito tributário dos conceitos derivados de outras ciências é comuníssimo. Compra e venda, inúmeros institutos de direito privado, transmissão causa-mortes, transmissão intervírus, toda essa tributação se vale de conceitos privados. Por outro lado, senhora presidente, me impressionou muitíssimo no voto de Vossa Excelência essa última conclusão, que ela é absolutamente irrefutável e que acaba por aniquilar qualquer possibilidade de se afirmar que o tributo pago compõe o faturamento da empresa. Quando Vossa Excelência diz o seguinte: o recolhimento do ICMS na condição de substituto tributário, que é excluído dessa sistemática, ele importa na transferência integral às fazendas públicas estaduais, sem a necessidade de compensação e, portanto, identificação de saldo a pagar, pois não há recolhimentos posteriores pelos demais contribuintes substituídos. E aqui, Vossa Excelência, então, encerra a questão ao assentar
Se a norma exclui da base de cálculo, essa é a ratio legis, se a norma exclui da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. Ou seja, o que diz Vossa Excelência, o destinatário desse faturamento é o poder público, não é o contribuinte. E aqui há passagens doutrinárias, no sentido de que uma coisa é a base de cálculo sobre o faturamento derivado do fato gerador do tributo. E a outra coisa é exatamente o imposto incidir sobre um tributo, sob o palio da alegação de que o pagamento do tributo, que tem como destinatário o poder público, é um faturamento do contribuinte. No meu modo de ver, o voto de Vossa Excelência assenta bem essa contradição in terminis. Por essa razão, senhora presidente, e por esses princípios que informam o direito tributário, eu não poderia me excusar de aqui referendar um texto extremamente pertinente e, como sempre, e um texto, no meu modo de ver, irrespondível, no recurso extraordinário 240.785 do ministro Celso de Mello. Agora eu estou falando da doutrina dos casos julgados. Não estou nem me deixando influenciar pela doutrina dos professores, que sempre são eminentes doutrinadores. Aqui há uma plede de doutrinadores, e se nós fôssemos analisar a matéria sob o ângulo da, vamos dizer assim, da graduação acadêmica da solução, nós iríamos chegar à conclusão de que realmente o voto de Vossa Excelência está de acordo com a doutrina majoritária. Mas eu não vou me valer da doutrina majoritária, que ela é elaborada à luz de percepções, digamos assim, privatísticas. Nós estamos aqui cuidando de forma isenta do interesse público. E aí, então, para fechar o meu raciocínio e firmar o meu convencimento, porque não tive a oportunidade de fazê-lo no Superior Tribunal de Justiça, que acompanhava a jurisprudência já lá simulada, eu destaco o seguinte trecho da doutrina do caso julgado dirigida pelo nosso decano, ministro Celso de Mello. Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS traz como inaceitável consequência que contribuintes passem a calcular as exações sobre receitas que não lhes pertencem, mas pertence ao Estado-membro onde se deu a operação mercantil. A parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento e nem de receita, mas de simples ingresso de caixa nessa acepção, não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo que é do PIS, que é da COFINS. Isso aqui é a lógica jurídica que nos conforta no momento desse dia. Ademais, se a lei puder chamar de faturamento, que faturamento não é, cairia por terra um rígido esquema de proteção do contribuinte traçado pela Constituição. E agora me recordo, muito embora não participasse na época do julgamento, nem integrava a Corte, o egrégio Supremo Tribunal Federal, a sua Corte, estabeleceu que há conceitos que têm que ser aferidos na sua percepção exata, sob pena de se desvirtuar exatamente uma hipótese de incidência que deve obedecer, tal como no direito penal, o princípio da taxatividade estrita. Eu vejo os ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, na hipótese de incidência de um tributo sobre salários, fez excluir dessa incidência remuneração a trabalhadores avulsos e administradores, exatamente para fazer a discriminação necessária entre o conceito constitucional e um conceito mais alargado, o analógico. E Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, prossegue, eu vou citar, porque isso é um plágio prazeroso, digamos assim. Vossa Excelência prossegue. Realmente, nos termos da Constituição, o PIS e a COFINS só podem incidir sobre o faturamento conforme visa ao somatório dos valores das operações negociais realizadas. A contrário, esse é o fato gerador do ICMS.
A contrário, senso, qualquer valor diverso deste não pode ser inserido na base de cálculo desses tributos. Eu não estou dizendo que tributo não pode incidir sobre tributo. Isso é uma técnica nossa, é uma técnica universal. Há apareceres aqui onde se demonstra que no mundo inteiro é possível tributo sobre tributo. O que nós estamos analisando aqui é como se faz a exegese de uma expressão constitucional a ponto de respeitar-se os limites do poder tributário do Estado. Acrescenta, então, nesse sentido, ministro, enfatiza que, se fosse dado ao legislador ordinário redefinir as palavras constitucionais que delimitam o campo tributário das várias pessoas políticas, ele, na verdade, acabaria guindado a posição de constituinte, o que, por óbvio, não é juridicamente possível. E sigo aqui ainda no voto de Sua Excelência, inclusive com a citação de inúmeros doutrinadores, e, ao final, essa conclusão realmente é uma conclusão, digamos assim, é um golpe de misericórdia judicial. Sua Excelência conclui: o ICMS não poderá integrar a base de cálculo da COFINS, primeiro, porque o alcance do conceito constitucional de faturamento e receita não permite referida dilação na base de cálculo da exação. 2, isso representaria afronta aos princípios da isonomia e da capacidade retributiva. E mais, afrontaria também o previsto no artigo 154 da Constituição Federal, já que não há essa autorização constitucional, por quanto se utilizaria a mesma base de cálculo para a incidência de 2 tributos. De sorte que eu trouxe o voto escrito, vou juntar, evidentemente, todos nós estávamos apreensivos com essa questão, eu li, reli, transli, mas, num conforto lógico jurídico, entendi de firmar essa posição, que firmaria também se pudesse votar no recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eu acompanho o voto de Vossa Excelência em todas as suas razões, como também na tese esposada. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Por favor. Será que eu também, o meu voto é escrito, é que eu não fiz a leitura? Pois não. Vou juntar os atos. Obrigada. Senhora Presidente, trago o voto por escrito, que eu vou procurar abreviar a sua leitura, e inicio por cumprimentar a Vossa Excelência pelo substancioso voto trazido, os votos já proferidos, tanto os votos divergentes quanto aqueles que concorreram com Vossa Excelência no sentido do provimento, e também cumprimentar as eminentes sustentações orais proferidas nesta tarde. Eu inicio por afastar, senhora Presidente, com a devida vênia de Vossa Excelência e daqueles que a acompanharam, a ideia do argumento de que o ICMS não é faturamento nem receita. Com a devida vênia, o dispositivo do artigo 187 da 6.404 é um conceito comercial e não tributário. A Lei 6.404 trata-se da vetusta Lei de Sociedade por Ações. Então, não é ali, no conceito comercial, que nós devemos procurar o conceito de faturamento. Nós temos que... Vocês me permitem, eu acho que é estranho esse tipo de invocação. Realmente me causa espécie, porque é uma forma de interpretar a Constituição segundo a lei. E segundo uma lei, inclusive, pré-constitucional. Quer dizer, o que nós estamos discutindo, quer dizer, invocar a lei para um conceito da Constituição, mas é um caminho errôneo, desculpe-me. É um caminho equivocado. Isso é apenas um argumento de não, exatamente, mas por isso que a gente não precisa discutir. Utilizando o voto do ministro César Peluso, que votou com Vossa Excelência. Porque esse recurso é equivocado. Porque o que se trata? Se trata de um modelo institucional que se tem que desenvolver a partir de uma dada legislação. O que nós estamos inventando, na verdade, com esse tipo de modelo, em que impõe-se um ônus significativo ao Estado. Esse modelo de seguridade que, depois do meu voto, eu vou destacar, não tem limite. Com tudo isso que significa. Na verdade, nós inventamos no Brasil um modelo peculiar. Por quê? Nós queremos um Estado fiscal em que não haja fiscalidade. É aquela filosofia de que deve-se aprender inglês dormindo, emagrecer comendo e progredir não trabalhando. Não é possível isso. Realmente invocar o texto da Constituição, sobre faturamento, e dizer, leia lá o texto do Código Comercial, realmente não dá. Porque é a forma mais inequívoca
de dizer que se interpreta a Constituição à luz de textos pré-constitucionais. O que se tem que ler é a teleologia do texto constitucional, quer dizer, que se quer realmente esse modelo funcional. Agora se discute depois a ideia de carga tributária. Isso tem que se resolver. É claro, se de fato o faturamento ganhar esta dimensão, a alíquota será menor, como já foi destacado a partir do voto do ministro Fachin. Se for, mas dizer que a base está na tradição legislativa, aí realmente é simplesmente dizer, bom, então encerremos com a força normativa do texto constitucional e a hierarquia constitucional. Sim, agora, ministro Gilmar, Vossa Excelência enxerga um conceito de faturamento explícito na Constituição? Não enxerga. A Constituição se utiliza do termo faturamento. Quando nós estamos diante de um texto que admite uma série de interpretações, nós vamos exatamente buscar os princípios gerais de direito, analogia. Nessa taxonomia, nós temos que nos aproximar de alguma noção de faturamento. E a noção é comercial, é do direito comercial. E esse argumento morreria na medida em que o legislador fosse lá, não atacara, por exemplo, uma medida provisória e mudasse o texto. Sim, mas não foi. Veja, mas eu estou falando... Não foi. Nós estamos analisando o que nós entendemos que é possível depreender do texto constitucional. E isso foi compreendido com uma composição, se não me engano, Vossa Excelência, inclusive, fazia parte, votou exaustivamente, li o voto de Vossa Excelência, como li o voto do ministro Celso de Mello, que foi referendado por eminentes ministros da Casa que utilizaram, digamos assim, esses conceitos das ciências próximas para poder chegar à conclusão sobre o que é faturamento. Mas eu não acho que isso é um pecado tão capital assim, apenas acho que é grave. Acho que é grave. Nós vamos deixar a parte que o ministro termine a parte, para que o ministro Toffoli continue votando. Grave, porque, de fato, nós esvaziamos por completo a possibilidade de inclusive, interpretar esse sistema, desse Estado social que nós desenvolvemos, à luz de um modelo de Estado fiscal. Porque, de fato, o que nós estamos criando? É um sistema em que ele tem que ser necessariamente deficitário. Que ele não tem que ter suportabilidade, porque essa é a nossa definição. De fato, a nossa filosofia tem que ser essa mesmo. Aprender inglês dormindo, emagrecer comendo e progredir não trabalhando. Mas, senhora presidente, continuando então no voto, Vossa Excelência está com a palavra. Vou só alterar um pouco aqui a ordem da minha leitura, diante da parte do ministro Gilmar e da parte do ministro Luiz Fux, porque eu dizia exatamente que o conceito, se for buscar na lei o conceito, não é na lei comercial, é na lei tributária. Eu cito em meu voto, senhora presidente, a Lei 12.973 de 2014, que deu redação nova ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.637 de 2002. Faça a leitura. Artigo 12. A receita bruta compreende: 1. O produto da venda de bens nas operações de conta própria. 2. O preço da prestação de serviços em geral. 3. O resultado auferido nas operações de conta alheia. 4. As receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos incisos 1 a 3. Parágrafo 1º. A receita líquida será a receita bruta, diminuída de 1. Devolução e vendas canceladas. 2. Descontos concedidos incondicionalmente. 3. Tributos sobre eles incidentes. E 4. Valores decorrentes do ajuste e valor presente de que trata o inciso 8 do caput do artigo 183 das operações vinculadas à receita bruta. Isso aqui terá uma significativa importância na medida do avanço do meu voto. Então eu digo, senhora presidente, que não pode se dizer que o ICMS não é faturamento nem receita. É preciso ter em mente que o imposto não se confunde com o PIS e COFINS. O imposto tem como principais materialidades as operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
bem como de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Já as aludidas contribuições têm como principal materialidade o auferimento de receita ou faturamento. Artigo 195, 1b da Constituição, como incluído pela Emenda 20 de 98. Pois bem, ocorrendo o fato gerador do ICMS como uma operação relativa à venda de mercadoria ou à prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, surge para o contribuinte, parte recorrente, o dever de pagar a exação, o que é reconhecido como despesa nas suas escritas. Dependendo das condições, poderá ele repassar para o adquirente da mercadoria ou do serviço, o consumidor final, o ônus financeiro do tributo, e não o tributo, assim como pode fazer com parte ou mesmo a integralidade do ônus financeiro de vários gastos próprios da exploração da atividade econômica, que foi citado já nos outros votos proferidos no sentido da divergência, em especial no voto resumido, feito oralmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como a mão de obra. Como o custo da mão de obra, o salário dos seus empregados, o custo da energia elétrica utilizada na industrialização da mercadoria, ou seja, a tarifa de energia elétrica. Pois bem, é preciso destacar, ademais, que o adquirente da mercadoria ou do serviço, embora possa arcar com o ônus financeiro, caso lhe tenha sido transladado, do ICMS e daqueles outros gastos, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, até porque não existe relação jurídica tributária relativa ao imposto entre ele e a vendedora ou a prestadora, ou entre ele e o Estado-membro, nem pagamento de salário ou de tarifa de energia elétrica, mas sim preço. E agradeço a citação feita do meu voto recém-proferido no voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, quando citei ali autor contemporâneo meu da Faculdade de Direito de São Francisco, Dr. Chueire. Mas sim preço, o qual decorre de uma relação contratual firmada com a vendedora ou com a prestadora de serviços. Esse entendimento ficou bem cristalizado no julgamento recentíssimo de minha relatoria, que muito me honrou a citação do ministro Fachin, ocasião em que o plenário da Corte, por unanimidade, deixou de reconhecer imunidade às entidades assistenciais quando elas adquirem bens e serviços no mercado interno, posto figurarem na posição de meras consumidoras, os chamados contribuintes de fato. Em sentido correlato, eu digo que a vendedora ou a prestadora, embora recebam preço em que podem estar inseridos os ônus financeiros do ICMS e daqueles outros gastos, obtém recurso que juridicamente não é tributo, nem recebimento de salário ou de tarifa de energia elétrica. Como diria a doutrina mais tradicional, elas não exercem nem intermediam o exercício do ius imperi relativo ao imposto sobre o adquirente, mas sim oferem receita ou faturamento originários da aludida relação contratual. Oferem receita ou faturamento originário da aludida relação contratual. E havendo, nos termos das leis de regência, o auferimento de receita ou de faturamento, surge para o contribuinte o dever de pagar as aludidas contribuições. Não me impressiona, portanto, a assertiva frequente de que o contribuinte do PIS/COFINS não fatura tributo. Até porque ele não recebe tributo, ele recebe preço. Ele recebe preço. Ele não está recebendo tributo. Ele está recebendo preço. Sobre o assunto, destaco o seguinte trecho do voto do ministro Eros Grau, proferido no julgamento do RE, já várias vezes citado, 240.785 de Minas Gerais. Disse Eros:
Não tenho dúvida em afirmar que o montante do ICMS integra a base de cálculo da COFINS. Está incluído no faturamento, pois o ICMS é imposto indireto, que se agrega ao preço da mercadoria. Por isso que tem razão, sim, o senhor procurador da Fazenda Nacional, quando diz, se em razão desse julgamento, o fisco tiver que fazer um readequamento de alíquota, isso atingirá muito mais o consumidor final. E não a grande empresa. Isso agravará aquela injustiça do nosso sistema tributário de onerar o consumidor final, que, como destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, atinge tanto uma grande empresa quanto um empregado assalariado quando vai comprar o arroz, quando vai comprar o feijão, quando vai comprar a sua cesta básica, a sua pasta de dente, a sua escova de dente. Todos esses 20 bilhões anuais vão ser diluídos numa reformulação ou na criação de um novo imposto ou na reformulação de alíquota. O mais fácil é recalibrar a alíquota. Só que ao recalibrar essa alíquota vai atingir o pobre, vai atingir o trabalhador e não as grandes empresas. A técnica de tributação aqui acaba por atingir as grandes empresas, diluindo a injustiça do sistema de cobrança do imposto indireto que nós temos em nosso país e é tão criticado e já tantas vezes foi criticado por membros dessa corte de ontem e de hoje. Mas continuo lendo Eros. Está incluído no faturamento, pois o ICMS é imposto indireto que se agrega ao preço da mercadoria. Seria, porventura, admissível a suposição de que o faturamento corresponde à percepção de somente uma parcela ou porção do preço da mercadoria? É destacável isso? Nós verificamos, e na citação que me honrou do voto, que não é da minha lavra, é da lavra de douto professor, douto doutrinador, como se identificar no preço os valores de cada tributo ali embutidos. Disse Eros, como se pudéssemos seccionar e dizer que o faturamento é o total de uma parcela do preço oferido pelo agente econômico no exercício de sua atividade. Continuou Eros, o fato é que o valor do ICMS embutido no preço é transferido ao adquirente da mercadoria. Aí não há, na verdade, com a vênia do meu caríssimo professor Ricardo Lewandowski, disse Eros naquele julgamento, tributação em cascata. Foi exatamente para se impedir a tributação em cascata que se desenvolveu a técnica fiscal da tributação sobre os valores agregados. Nós estamos aqui mexendo numa formulação já de mais de 60 anos de técnica de tributação sobre um valor agregado, que pode causar, eminentes pares, um grande desarranjo sistêmico com milhares de interpretações, porque são milhares de juízes que temos Brasil afora. Ao invés dessa corte ir trazer maior segurança jurídica, nós estaremos, me desculpe com a devida vênia, trazendo uma grande insegurança jurídica na técnica de cobrança dos tributos. Mas volto a Eros. Foi exatamente para se impedir a tributação em cascata que se desenvolveu a técnica final da tributação sobre os valores agregados, ou seja, o que há é a intrusão, digamos assim, não do ICMS, mas do valor do ICMS no preço da mercadoria. O valor do ICMS embutido no preço é transferido ao adquirente. Na mesma direção, eu transcrevo a seguinte passagem do voto do ministro Gilmar Mendes, proferido naquele caso. E aí, Sua Excelência está aqui, irá votar também, e também esse trecho, penso, foi citado no voto, até de maneira mais alongada, no voto já lido e voto divergente pronunciado em plenário do ministro Luiz Edson Fachin. Então, com a devida vênia do ministro Gilmar, não vou fazer a leitura, mas é o voto de Vossa Excelência dissentindo naquele julgamento. Eu digo então, em suma, o ônus financeiro do ICMS transferido por meio do preço convencionado da mercadoria ou do serviço para dentro da receita ou do faturamento está abrangido pela materialidade do PIS/COFINS, pela materialidade constitucional do PIS/COFINS. O texto constitucional, em sua redação originária, estabelece a possibilidade da instituição de contribuições sociais incidentes
dentre outras hipóteses sobre, entre aspas, o faturamento, artigo 195.1. A Constituição é direta, o faturamento. Após a emenda 2098, a Constituição passou a possibilitar a incidência sobre, entre aspas, a receita ou o faturamento, 195.1b. Ou seja, a Carta nunca disse que as contribuições deveriam incidir necessariamente sobre, entre aspas, o faturamento líquido. Estou aqui introduzindo o líquido. Ela não disse o faturamento líquido, ela disse o faturamento. Ou sobre a receita líquida. A Constituição disse a receita. Só há uma leitura possível, é tudo que fatura, é tudo que entra. Então, a contribuição 195.1b incide sobre todo o faturamento, toda a receita. Não fez nenhum distinguish. A Constituição. Esse entendimento, aliás, parte de noções de faturamento já aceitas pela Corte em outras oportunidades, as quais envolvem não só o emitir faturas, mas também o resultado econômico das operações empresariais do agente econômico. Assim compreendido como receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer natureza, entendimento esse consagrado no recurso extraordinário 150.764, de que foi relator o ministro Vilmar Galvão, bem como na ação declaratória de constitucionalidade número 1, de relatoria do ministro Moreira Alves. Quando do julgamento do RE 586.482 de minha relatoria, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, no qual se discutia se os valores de vendas a prazo, que embora faturados não tenham ingressado efetivamente no caixa da empresa por inadimplência dos compradores, integrariam a receita bruta da pessoa jurídica, compondo a materialidade da contribuição ao PIS e da COFINS, o plenário da Corte entendeu por maioria que as vendas inadimplidas, a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. Vide que os argumentos ora suscitados de que os valores não teriam ingressado definitivamente no patrimônio da pessoa jurídica foram lançados também naquela ocasião, mas foram rejeitados pelo plenário da Corte ao concluir que as vendas inadimplidas não poderiam ser excluídas, as vendas inadimplidas ser excluídas da base de cálculo da COFINS e do PIS. Ora, se o ICMS, recolhido pelo contribuinte, compõe o valor das operações de vendas que serve de base de cálculo do imposto estadual, com mais razão deve integrar a receita bruta da pessoa jurídica, base de cálculo do PIS/COFINS. E aqui volto a citar Gilmar no RE 240.785, que destaca a problemática de que a tese defendida no recurso extraordinário acarreta de fato, após a entrega do numerário, o contribuinte dispõe dela da forma que entender conveniente, utilizando para quitar outros débitos, que vencem primeiro, movimentando como capital de giro, até a apuração, investindo em aplicações financeiras, etc., como foi dito da tribuna, podendo até sonegar. Não recolheu o imposto que incidiria na sonegação. Então eu digo, por outro lado, excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o ônus financeiro do ICMS, que pode ter sido transladado pelo contribuinte de direito para o contribuinte de fato por meio do preço convencionado, implica transformar essas contribuições em não cumulativas, com o imposto. Dimensão essa que não foi pensada nem pelo Constituinte, nem pelo legislador infraconstitucional. Com efeito, a não cumulatividade referida no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição busca evitar o efeito cascata das contribuições de que o dispositivo trata, isto é, a incidência de PIS/COFINS sobre a parcela da receita ou do faturamento que engloba o ônus financeiro dessas contribuições, e não do ICMS, que já onerou a etapa anterior. Mais uma vez cito Gilmar, que no ponto diz: nem sempre a totalidade do valor correspondente ao ICMS recebido pelo contribuinte da COFINS será repassado ao Estado,
seja porque, em muitos casos, há crédito de operações anteriores a serem considerados, consoante o princípio da não cumulatividade, seja porque o fenômeno da substituição tributária pode ter exigido antes o recolhimento do próprio tributo. E digo, então, que, corroborando o entendimento, verifica-se que as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, que tratam do regime não cumulativo da cobrança do PIS/COFINS, em nenhum momento disseram que o ICMS incidente sobre as operações relativas à venda de mercadorias ou à prestação de serviços constitui crédito a ser deduzido das contribuições devidas. Em nenhum momento, nesta técnica da não cumulatividade, as leis referentes ao PIS e COFINS estabeleceram que o valor seria crédito a ser deduzido. No tocante ao regime cumulativo de cobrança do PIS e COFINS, também se nota não haver regra que possibilite a exclusão almejada pela parte recorrente. A pretensão só poderia ser acolhida se houvesse um benefício fiscal outorgado pelo legislador nesse sentido, na medida em que, repito, se não estamos diante de uma hipótese de não incidência tributária. Nesse sentido, de modo legítimo, dispõem as atuais leis dos regimes cumulativo e não cumulativo, que a base de cálculo do PIS/COFINS compreende a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977, cujo parágrafo 5º afirma que nela se incluem os tributos sobre ela incidentes, que é exatamente o que eu fiz a leitura anteriormente. Ao lado disso, aquelas mesmas leis estabelecem que não integram a base de cálculo dessas contribuições as receitas referentes a certas situações, como vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. As exclusões exemplificadas, de fato, prescindiriam de previsão legal, já que estão fora do âmbito da materialidade das contribuições em comento, o que não ocorre com o ônus financeiro do ICMS, que é repassado para o preço da mercadoria ou do serviço e, ao fim, transferido para a receita ou o faturamento. Por fim, em relação às alegações de que haveria mero trânsito contábil do ICMS nas escritas da parte recorrente e de que elas apenas antecipam os valores relativos ao imposto na qualidade substituta, a insurgência também não merece acolhimento. Como já dito, a parte recorrente no tocante às mercadorias por ela vendidas e aos serviços por ela prestados atua como verdadeira contribuinte do ICMS. Responde ela por débito tributário próprio e não de terceiro. Como bem lembrou o ministro Eros Grau, também no RE 240.785, o ICMS não funciona como um imposto retido. Por isso, com todas as vênias, senhora presidente, a Vossa Excelência e aqueles que a acompanham, o meu voto acompanha a dissidência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, a quem também louvo pelo douto voto trazido, pedindo vênia aos ministros que a acompanharam e também acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou a divergência. E volto a referir. Nós estamos aqui alterando uma técnica que tem não 25 lustros, uma técnica que tem talvez, não 2 lustros e meio, uma técnica que tem 6 lustros. Uma técnica que tem décadas. Nós vamos burocratizar ao alterar essa técnica e nós vamos fazer com que o ônus de pagar esta conta vá para os menos favorecidos da nossa sociedade. Com a devida vênia, eu nego o provimento. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, começo por louvar o brilhante voto de Vossa Excelência, que nos brinda com uma verdadeira aula de direito tributário. Eu peço vênia à divergência que foi guarnecida com argumentos muito respeitáveis e consideráveis para manter-me fiel àquilo que concluí no julgamento do RE 240.785,
que transitou em julgado faz pouco mais de 2 anos. Portanto, uma decisão recentíssima da Corte, embora não proferida em sede de repercussão geral, eu noto que foi proferida essa decisão vencedora com os votos dos eminentes ministros Marco Aurélio, do nosso decano Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, Vossa Excelência, senhora Presidente, ministro Carlos Aires Brito e esse que agora está proferindo o voto. Naquela sentada, senhora Presidente, eu me impressionei muito, sobretudo com os argumentos do ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro a votar. Sua Excelência disse, então, que o conceito de faturamento diz com riqueza própria quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à prestação de serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções próprias ou que se entende como receita bruta. Mais adiante, o ministro Marco Aurélio assentou o seguinte: a conclusão a que chegou a Corte de origem, a partir de premissa errônea, importa, sim, na incidência do tributo, que é a CONFINS, não sobre faturamento, mas sobre tributo, já agora de competência de unidade da Federação. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o eminente ministro Luiz Fux. O direito tributário, como outros ramos de direito, não pode aurir os seus conceitos a partir de uma plataforma metafísica. O direito é vida, o direito precisa ser compreendido pelo homem comum, pela sociedade, pelos destinatários de seus dispositivos. Então, é preciso compreender o conceito de faturamento tal como fazem os comerciantes, as empresas, que precisam recolher os tributos correspondentes. E eu, quando julguei, participei do julgamento do RE 240-785, nessa linha agora proposta pelo ministro Luiz Fux, eu procurei colocar o pé na terra e disse o seguinte, singelamente: o faturamento sempre foi entendido pela doutrina, de um lado, e mesmo pela prática comercial, como receita oriunda da venda de mercadorias ou a da prestação de serviços. É isso que é singelamente faturamento. Pergunte-se isso para qualquer pessoa que passa na rua, qualquer indivíduo que se dedique à mercancia, singelamente compreendido, faturamento, receita é simplesmente isto. Pois não. A legislação que trata das contribuições especificamente, ela estabelece o conceito de receita bruta e receita líquida. Os tributos só estão excluídos na receita líquida, na receita bruta não. Bom, nem sempre a técnica legislativa é a melhor do ponto de vista doutrinário e mesmo do ponto de vista da própria lógica jurídica. Data velha. Sim. Tudo estaria resolvido se tivesse sido respondida a pergunta do ministro Barroso. Por que o legislador não facilitou a nossa vida e não disse que faturamento incluía, inclusive, tributos? Vossa Excelência citou a lei recentíssima. Da receita líquida. Não, Vossa Excelência citou uma lei recentíssima que fala sobre receita bruta, não fala uma palavra sobre os tributos estarem incluídos. Mas essa mesma lei, ela exclui a receita líquida, não exclui a receita bruta. Mas é como diz o ministro Lewandowski, o direito foi feito para o homem. Então está na receita bruta. O direito foi feito para o homem. E essa corte já definiu que faturamento é igual a receita bruta, e em diversos julgados. Vamos retomar aqui. Essa corte já definiu em diversos julgados. Presidente ministro Veloso, inclusive, de vários julgados, que faturamento e receita bruta são similares. O que diz essa lei? Ela fala em receita bruta, não exclui os tributos. Quando ela fala em receita líquida, aí sim exclui. E receita bruta e faturamento, na nossa doutrina jurisprudencial, se é possível falar assim, elas são similares. Mas este Supremo Tribunal Federal também, há 2 anos, sobre este caso, esta matéria e estes conceitos, definiu em sentido contrário, e cada voto é um voto. Portanto, a maioria naquela ocasião,
vencidos apenas. Mas o debate não está interditado. Claro, prossegue, mas isso que eu estou dizendo, assim, não é algo tão óbvio, porque senão 9 ministros de uma composição respeitabilíssima não iriam ter errado de maneira tão fragorosa. Mas, enfim, continue com a palavra um ministro. Rapidamente, senhor presidente. Não, por favor. Eu tenho voto escrito também, não, mas eu tem ainda 3 a votar, então, nós não estamos com terminar pressa. a minha peroração e agradecendo a intervenção do ministro Dias Toffoli, porque a questão realmente é intrincada e é preciso que expliquemos para o público que nos assiste todas as nuances que envolvem esse debate, mas eu queria dizer que entendo com a devida vênia que não se pode considerar como ingresso tributável uma verba que é recebida pelo contribuinte apenas com o propósito de pronto repasse a terceiro, ou seja, ao Estado. E se está diante de um fenômeno que o grande, eminente tributarista Roque Carrasa chama ou denomina de mero trânsito contábil. É um simples trânsito contábil, não ingressa no patrimônio da empresa, do contribuinte. E não me impressiona, com devido acatamento, o argumento que foi manejado aqui hoje, nesta sessão, de que o contribuinte teria uma disponibilidade momentânea, transitória, do valor a ser repassado pelo Estado, inclusive de se passível de aplicação no mercado financeiro. É que essa verba correspondente ao ICM, ela é do Estado, sempre será do Estado e terá que um dia ser devolvida ao Estado. Não ingressa jamais, insisto, no patrimônio do contribuinte. Em suma, eu penso que a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e COFINS subverte, sim, o conceito de faturamento de receita em afronta aquilo que dispõe o artigo 195, 1B da Constituição Federal, como foi, com muita propriedade, a meu ver, e com devido respeito aos argumentos em contrário, agora ressaltado pelo ministro Luiz Fux. Que o valor correspondente ao ICMS, eu mais uma vez repiso esse argumento, não possui a natureza jurídica de faturamento ou de receita. Por esse motivo é que a incidência dessas mencionadas contribuições, o PIS e o COFINS, sobre o tributo estadual, fere, como disse o ministro Celso de Mello, num voto brilhante, agora reportado pelo ministro Luiz Fux, fere, dentre outros princípios, o princípio da capacidade contributiva. Para mim, isso está muito claro, extremo de dúvidas. Portanto, senhor presidente, louvando mais uma vez o voto de Vossa Excelência, o cuidado que Vossa Excelência teve em estudar a matéria intrincada, difícil, eu acompanho integralmente o seu voto, dando provimento ao recurso e acolhendo a tese proposta por Vossa Excelência. Presidente, vou ter que me retirar agora às 18 horas para atender compromisso no gabinete e vou adiantar o meu voto em 2 minutos. Reporto-me. Pois não, eu ouço dele e na sequência então suspendo, se for o caso. Vai suspender ou... Não, mas ouço o voto de Vossa Excelência. Reporto-me, presidente, ao voto proferido no recurso extraordinário 240.785. E digo que após a tormenta sempre vem a calmaria. O que se imaginava que seria uma mudança de ótica do tribunal quanto à não incidência da contribuição sobre o ICMS, se mostra agora a confirmação desse mesmo precedente. Digo que não é fato gerador do tributo da contribuição o ICMS. Digo também, me reportando ao voto, que seja qual for a modalidade utilizada para recolhimento do ICMS, o valor respectivo não se transforma em faturamento da empresa, em receita bruta da empresa, porque o valor é devido ao Estado. E muito menos se pode pensar, já que não se teria relação tributária Estado-União, não se pode pensar em se transferir numa ficção jurídica
o que decorrente do ICMS para o contribuinte e vir a onerá-lo. Acompanho Vossa Excelência, portanto, provendo o recurso que é do contribuinte. Pois não. O ministro Gilmar também terá que sair, então eu indago o ministro Celso se Vossa Excelência quer dar o voto ou se suspenderíamos e aguardaríamos no início da próxima sessão de segunda-feira o voto do ministro Gilmar na sequência ou se Vossa Excelência de quarta-feira. Se o ministro não se importa, se Vossa Excelência... Acho que é uma matéria tão importante que talvez devesse ser definida desde logo. Porque... É que o ministro Gilmar tem que sair, mas eu acho que se o ministro não se importar, nós ouviríamos o voto de Vossa Excelência e no início da próxima sessão ficaria apenas o voto de Vossa Excelência. Eu aguardo a aprovação do voto do ministro Gilmar Mendes, né? E contanto que Vossa Excelência chame esse processo para no início da sessão, às 14 horas, portanto, de quarta-feira. Eu chamarei rigorosamente como primeiro da pauta para ouvir os dois votos que faltam, então. Eu, então, proclamo o resultado provisório. Após o voto da ministra relatora, que foi acompanhada pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Ricardo Lewandowski, pelo ministro Marco Aurélio, tendo divergido os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Dias Toffoli, suspendeu-se o julgamento para colher os votos dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello às 14 horas, início da sessão da próxima quarta-feira. Eu antecipei o voto imaginando que houvesse a sequência do julgamento. Não, mas sem problema. Se soubesse da suspensão, não teria antecipado. Não, mas de jeito nenhum. Sem problema. Eu agradeço os senhores ministros, os senhores advogados, vice-procurador-geral da República, agradeço a presença dos senhores servidores, secretária-geral, declaro encerrada a presente sessão.